estamos começando uma nova série nesses próximos domingos, hoje e mais 2 domingos. E o tema desta série é ponto central. Uma cruz no santuário. Então, este é o tema da série. Qual é o pedido que eu faço a você? Primeiro, que não perca nenhum episódio, porque todos eles são muito importantes. Depois, convide sua família, seus amigos. Nesses próximos domingos, nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema muito central da palavra de Deus. Eu quero antes pedir para você fechar os olhos e nós vamos buscar a Deus em oração. Pai, obrigado por Cristo, obrigado pela cruz, obrigado porque esta mensagem um dia nos alcançou. Nós agora estamos aqui na Tua presença, primeiro dia da semana, e nós nos reunimos aqui em Teu nome para começarmos a semana contigo. Pedimos ao Senhor agora a iluminação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, dá-nos compreensão da Tua palavra, discernimento e humildade para compreendê-la e aceitá-la, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Não sei se vocês já ouviram falar na teoria da relatividade de Albert Einstein. Já ouviram falar? Mas existe essa teoria. Nessa teoria, diz que a gravidade afeta todos os objetos da mesma forma. Independe do objeto. Então, por exemplo, para quem trabalha nessa área, diz que se você pegar uma pena e uma bola de boliche e jogar os 2 objetos num vácuo, elas atingirão o chão ao mesmo tempo. Parece uma coisa absurda. Uma pena mais uma bola de boliche, joga no vácuo e as 2 chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Atingem o chão ao mesmo tempo. Então, aqui eu posso inferir que o ponto central não é necessariamente o objeto. O ponto central é o campo gravitacional. E é ali que está o ponto central. Independe do tamanho, da espessura, do diâmetro, o ponto central é o campo gravitacional. Muito bem. Não sei se vocês também conhecem o Steve Jobs. Steve Jobs, em 1994, ele deu entrevista para a Santa Clara Valley Historical Association. E lá ele revelou o ponto central do seu business. Não é? E qual seria o ponto central do seu business? Ele fala, é você entender que existe falhas. Que existe falhas. E ele diz que erros de continuidade são totalmente inerentes àqueles que estão empreendendo. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, naturalmente, em algum momento, você vai falhar. Faz parte da nossa natureza. É inerente à natureza do ser humano. É isso que ele quer dizer. Trazendo espiritualmente, falando sobre isso aqui, ou seja, o foco não está necessariamente naquilo que você faz, mas está necessariamente naquilo que você é. Você já é por natureza. Nós, por natureza, somos seres que falhamos. Ora falhamos com coisas, ora falhamos com pessoas. É isso mais ou menos o que ele quer dizer. Então, quando eu sugiro para vocês uma série cujo tema é o ponto central, eu quero sugerir a vocês olharmos para Cristo como a nossa centralidade gravitacional. E Cristo dentro do santuário. É isso que a gente vai ver. Cristo dentro do santuário, como sendo o cerne da questão. Ou seja, o centro não é o ser humano. O centro não é o pastor Jean. O centro não é você. Não. O centro é quem? O centro é Jesus. É Cristo. Esse é o nosso verdadeiro campo gravitacional. Nome Cristo. Tem até 2 canções. Essa semana eu estava estudando a Bíblia com alguém. Eu estou tentando lembrar aqui com quem foi, porque são tantas assim, visitas e tal. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Lembrei. Estava com você, né, Rafa? Com a minha norinha e com a irmã dela, estudando pela manhã. E quando a gente começou a falar no nome Cristo e na importância dele como centro da vida, é impossível a gente não se emocionar com isso. A voz já começa a embargar, e eu sugeri a ela, assim como sugiro para vocês, pelo menos 2 músicas para vocês ouvirem durante a semana. Uma delas, a música acho que é Cristo, do Novo Tom. Então pesquisa no YouTube, ou então quem tem Spotify, coloca no Spotify e escuta algumas vezes durante a semana. Depois outra música é uma do Prisma Brasil, chamada O Nome.
Você escutar isso aqui te traz uma força bíblica, teológica, para isso que a gente está conversando aqui. Então, essa é a nossa fonte gravitacional. Por quê? Por que uma cruz no deserto? Já que a cruz era o instrumento de tortura dos romanos. Por que no deserto? Então, isso a gente vai conversando ao longo da série. Se você vier, você vai se encher com essas coisas, que são coisas também do meu coração, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a abrangência do pecado. E eu quero, se você trouxe Bíblia, eu quero que você leia comigo alguns textos. Primeiro é o Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51 para a gente entender primeiro a abrangência do pecado, a abrangência do pecado. Essa noção, ela precisa estar na nossa mente o tempo todo. O que significa a abrangência do pecado e até onde o pecado foi. Quem o pecado infectou. Essa é uma praga que infectou. Agora, quantas pessoas foram infectadas, contaminadas? Qual é a abrangência disso? Então, eu estou lendo aqui Salmo 51, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu quem? Minha mãe. Veja, olha que coisa, assim, grandemente forte. O salmista está dizendo que quando ele nasceu, ele já era pecador, na iniquidade. E ele diz que quando ele foi gerado, na concepção, ele também já era pecador, porque sua mãe já era pecadora. O que eu fiz? Eu peguei essas duas palavras para cavar no original, para ver o significado. Porque às vezes, quando nós lemos em português, tem algum tipo de força, mas quando a gente pesquisa o original, dá uma força um pouco maior. Então, a palavra nascimento e a palavra conceber, elas têm significados diferentes. Por exemplo, o nascimento aqui, o original é kel, e significa dar à luz. Então, está parecido com o português. O salmista está dizendo, quando a minha mãe deu à luz, quando eu saí do ventre da minha mãe, eu já saí o quê? Eu já saí o quê? Pecador, é isso que ele está dizendo. Só que depois ele usa o verbo conceber. E a palavra conceber aqui é yasham. E o que significa? Estar no cio. Olha aí, um dos significados. Estar no cio. Outro, estar quente. Ou seja, já ouviram aquela expressão assim, estar no forno? Já viu? Às vezes a mamãe está grávida, ela fala assim, ó, esse aqui está no forninho. Já ouviu essa expressão? É isso aqui que está querendo dizer. Em outras palavras, a criança, diga-se de passagem, a Bruna ganhou um neném essa semana. Eu avisei para o grupo da liderança, a esposa do Igor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que experiência fantástica eu tive com a Bruna e com o Igor. Porque o Marquinhos deve lembrar que é um dos anciãos, ela estava para ter um aborto espontâneo. E Deus fez um milagre. Ela fez um procedimento, pontos internos, segurou o útero, e segurou durante alguns meses, porque agora toda semana a gente estava, vai nascer, e o menino não vinha mais. E quando foi ontem, eles mandaram uma mensagem, pastor, nasceu, que bênção. A maternidade é um milagre também, não é? A bênção do nascimento. Então, muitas mães dizem assim, quando a criança está no ventre, ela fala assim, olha, está no forninho. Então, é uma expressão bonita, gostosa, amorosa, carinhosa, mas quer dizer que esse que está no forninho é o que já? Me ajuda, é o que já? Pecador, é isso que o salmista está dizendo. Então, a abrangência do pecado, ele é tão cruel, que ele infectou as crianças quando ainda estão no ventre, no útero da mãe, no forninho. As crianças lá já estão com a natureza pecaminosa. Quando saem de lá, já nascem em pecado. É isso que a Bíblia quer dizer. Portanto, o pecado é alguma coisa brutal e grave. Eu estou tocando aqui na ponta do iceberg, tá certo? Porque a gente tem a série pela frente. Uma segunda coisa é a gente meditar nas consequências desse pecado. Então, se a criança está no ventre, e nós já passamos por isso, já é pecadora. Se ao sair já vem pecadora, quais são as consequências de ser um pecador? Então, eu leio com vocês dois textos. O primeiro deles é Romanos 3, 23. Por favor, Romanos 3, 23. Ou melhor, antes de ler Romanos 3, pode abrir Romanos 3. Eu quero ler um outro, para você, antes das consequências, para você ver a amplitude ainda do pecado. Romanos 3, versículo 10. Depois a gente lê o 23. Olha o verso 10 para você ver a abrangência desse pecado.
além de pegar a gente já no útero da mãe, já lá na concepção, vamos ver quem ele contaminou. Diz a Bíblia assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, em outras palavras, quantos seres humanos são pecadores? Todos. Crianças, adultos, jovens, idosos, todos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Eu já quero fazê-lo pensar, quando a gente falar da cruz no deserto, pensar que essa é a única solução para o problema do pecado. É a única saída para o problema do pecado. Muito bem. Agora, quais são as consequências desse pecado? Portanto, vamos ler o versículo 23. Diz assim, a minha Bíblia, a minha tradução. Pois todos pecaram e carecem da glória de quem, irmãos? De Deus. Você sabe o que significa a palavra glória aqui? Glória é doxa. O que significa glória? É a presença magnífica de Jesus, de Deus. Com isso, a Bíblia está dizendo assim, todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Na verdade, essa palavra, eu vou usar uma linguagem simples para a gente entender. Todos nós somos pecadores e estamos com defeitos de fabricação. Já é como um carro que saiu lá da concessionária, já com defeito de fabricação. Nós já saímos deformados, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando vimos a este mundo, a gente já vem deformado pelo pecado. Então, quando nós olhamos para nós mesmos assim, nós já não temos mais a mesma imagem que Adão tinha quando Deus o criou. Não sei se você está entendendo. Então, é por isso que nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós estamos vivendo num processo de entropia, que é uma outra lei física, que diz que tudo converge para o caos, para a desordem, para a desorganização. E é assim que nós somos, é assim que nós estamos, todos nós. Que outra consequência o pecado trouxe? Capítulo 6, ainda de Romanos aqui, versículo 23, acompanha comigo, diz assim, ó. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Então, qual é a outra consequência? Além de estarmos desfigurados, de termos de sairmos do forninho com defeito de fabricação. Além disso, nós estamos destinados à morte. E, irmãos, a morte bate na porta de todo mundo. E quando bate, é triste. Eu falei para vocês na última vez que eu preguei aqui. Quando eu visitei a diva, aquilo mexeu com o meu coração. E no dia que o filho morreu, ela falou assim, pastor, 28, 29 anos, eu cuidei dele. Lucas, o nome do menino. E ela falou, hoje, o cordão umbilical foi cortado. Você imagina? A dor de você perder alguém. Então, essa é uma consequência clara do pecado. Morrem os bichinhos, morrem as plantas, o universo está em decomposição, o ser humano está morrendo, as nossas células estão morrendo. Isso é uma consequência clara de que nós vivemos em pecado. Nós estamos nessa situação. O que mais que o pecado trouxe? Isaías capítulo 59. Acompanhe comigo esse versículo. Qual uma outra consequência do pecado? Esta aqui é uma coisa bem especial. Eu estou lendo agora capítulo 59 de Isaías, versículo 2. O que diz a Bíblia? Diz assim, olha, mas as vossas iniquidades, que são pecados, né, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Qual é essa próxima consequência do pecado? O pecado trouxe entre nós e Deus o quê? Gerou entre nós e Deus o quê? Uma separação, um hiato. Então, irmãos, naturalmente, nós estamos separados do Senhor. Você entende isso aqui? É por isso que quando Adão e Eva pecou, a primeira decisão que eles tomaram foi de se esconder do Senhor. Por que eles tomaram a decisão de se esconder do Senhor? Essa é uma decisão natural do pecador. Eu vou repetir o que eu vou falar agora algumas vezes aqui. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, e ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebe sobre ele esta separação. Mas não é uma separação de uma única pessoa com Deus. Sobre Jesus estava a separação de toda a raça humana, desde Adão e Eva até o último ser humano. Ele levou sobre ele essa dor.
É por isso que Jesus ele não morre da cruz. A cruz nunca mataria Jesus. Nunca. O Cristo que eu tenho, ele jamais morreria no meio de 2 pedaços de madeira. O que é o Império Romano para deter Jesus? Nada. O que são os maiores impérios deste mundo para segurar Jesus e deter os planos de Deus? Nada. Não há ninguém e nada que possa deter os planos do Senhor. Absolutamente. Então Jesus não morreu da cruz, não foi a cruz que matou Jesus, não foram os pregos, não foi a coroa de espinho, nada disso. O que matou Jesus, irmãos, foram os nossos pecados. Por quê? Porque ele levou sobre ele esta separação com o Pai. Ele sentiu na pele aquilo que a gente sente quando a gente peca. É por isso que há estudos que dizem que o coração de Jesus explodiu, partiu, de tamanha a dor da separação. Agora, o que Deus poderia ter feito? Bom, esses miseráveis estão aí, entraram em pecado, já nascem pecadores, já nascem corrompidos. Vou morrer por um pecador que não quer saber de mim? Estou fora, não vou. Ele poderia ter feito isso. O que ele faz é exatamente esse o tema que a gente vai ficar conversando aqui. Ele resolve encurtar essa lacuna. Ele resolve, é uma decisão do Senhor. A primeira vez que ele faz isso é quando ele vem na parte da tarde e chama Adão e Eva. Ele toma a iniciativa de ir atrás de Adão e Eva. Ei, filhos, onde que vocês estão? Eu estava ali vendo os músicos tocarem e os cantores cantarem aqui. Estava ali atrás, tentando meditar. Estava bem difícil meditar com eles cantando aqui, tocando. Porque é um negócio fantástico, né? E hoje, especial para mim, assim, vendo aqui minha esposinha, meus filhos e minha norinha, vem um filme assim, irmãos, vocês não fazem ideia, desde o hospital até aqui. É um filme... Se eu amo minha família, se você ama a sua família, você acha que Jesus não nos ama muito mais? O que você acha? Ama ou não ama? Então, é por isso que ele toma a iniciativa de salvar e de ir em busca daquilo que é o mais precioso para ele. Então, ele fez isso no Éden com Adão e Eva. Ele foi, chamou, explicou para eles o plano da salvação. E eu já expliquei isso outras vezes. Ele fez Adão matar o cordeiro, transferir a culpa para o cordeiro. Ele fez uma promessa, ele falou assim, olha, a serpente vai me ferir, vai me botar na cruz, vai ferir meu calcanhar. Vai, mas não é uma ferida de morte eterna. Eu vou destruir a serpente, ou seja, um dia o pecado será destruído para sempre. Eu vou dar a minha vida para salvar cada ser humano que já é concebido no pecado e que nasce em pecado. Eu vou dar a minha vida por ele. E para fazer isso, olha Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Foi a solução que Deus arrumou para explicar durante 4.000 anos. Veja que aula longa, né? Veja que aula longa. Durante 4.000 anos, Deus arrumou uma solução para explicar como ele nos salvaria e como ele esmagaria a cabeça da serpente e como ele seria ferido pela serpente. 4.000 anos de aula. E tem gente que não entende até hoje, porque 4.000 anos, estou me referindo ao Antigo Testamento. Aí veio pessoalmente, 2.000 anos do Novo Testamento, 6.000 anos de aula. E tem gente que ainda não consegue entender. Olha o método, a metodologia que Deus utilizou. Capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha aqui para mim. Olha que beleza que Deus está prometendo aqui. Ele disse assim, façam um santuário, eu vou mostrar um modelo, e como existe o pecado trouxe separação entre vocês, e eu venho para ficar no meio de vocês. Irmãos queridos, quem é que quer ter prazer de estar com vocês, na casa de vocês?
esse mesmo Deus. O santuário era uma forma de Deus ficar perto do povo. O santuário era uma forma de Deus se comunicar com o povo. Algumas coisas aconteciam naquele santuário ali. Quando você olha para dentro do santuário, por exemplo, para os móveis, você está vendo na tela aí, você vai enxergar primeiro aquele povo tudo acampado ao redor do santuário. Um grande acampamento ao redor do santuário. E o santuário estava onde? No meio, no centro do povo. Aquele povo, quando eles olhavam para aquele santuário, eles deveriam dizer assim: Deus está aqui no nosso meio. Deus não se esqueceu de nós. Amém, irmãos? É por isso que quando a gente erige um santuário dentro da nossa casa, um altar dentro da nossa casa, e a gente pratica a oração, pratica o culto dentro de casa, a gente pratica a comunhão pessoal dentro de casa, a gente está dizendo assim: Deus está aqui. Você está entendendo isso aqui? Deus, Ele está onde você convoca a presença dEle. Então, por isso você pode transformar o teu escritório na casa de Deus. Você pode transformar a tua casa na casa de Deus, na morada de Deus. Você pode transformar o teu coração na morada de Deus, no santuário. E não é exagero você pensar disso, quando você pensa que no Novo Testamento o Paulo fala assim: agora não tem mais o santuário físico, não é? Mas o teu corpo é o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Então o Deus que habitou lá no meio daquele povo, Ele pode habitar no nosso coração. Ele pode habitar na nossa igreja. O Deus que levou salvação para aquele povo por meio daqueles utensílios, Ele pode e vai trazer salvação para nós, restauração para nós. É o desejo de Deus estar no nosso meio, irmãos. Então, o santuário estava no meio. Eu vou falando dos utensílios aqui, e depois você pode ler isso aqui em Hebreus capítulo 9. E em Êxodo, a partir do capítulo 25, você pode encontrar todos esses itens ali. Eu vou citar para você alguns deles, né? O santuário, ele tinha 2 grandes compartimentos. Quem se lembra? Lugar santo e lugar santíssimo. Esse era o santuário. Além disso, ele tinha também o pátio. E depois tinha uma cerca que o protegia, ele era todo cercado. Esse santuário, ele tinha 3 portas. Primeira porta dava acesso da rua para o pátio. Vou andar daqui para lá. Segunda porta, do pátio para o lugar santo. E a terceira porta, do lugar santo para o lugar santíssimo. Aqueles que creem no nome Cristo, acreditavam e acreditam que essas portas apontavam para quem? Jesus. Quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo. Quando você entrava no pátio, você via logo ao lado esquerdo assim, o altar do holocausto. Era ali que os cordeiros morriam. Então o ofertante vinha na porta, confessava os pecados, matava o cordeiro, esse cordeiro ia para dentro do santuário e era assado no altar de sacrifício, o altar do holocausto. O sacerdote fazia isso aí. Depois o sacerdote na frente tinha uma pia para purificação. O sacerdote se purificava para pegar aquele sangue e ministrar dentro do santuário. Então, no pátio, altar do sacrifício e na frente uma pia com água. O altar de sacrifício representa onde Jesus Cristo morreu, a cruz do Calvário. A pia com água representa Jesus, a água da vida. Amém, irmãos? Tudo Cristo. Entrou no lugar santo, 3 utensílios. Do lado esquerdo, o castiçal com 7 lâmpadas. Do lado direito, uma mesa com 12 pães da proposição, sem fermento. E na frente, o altar de incenso. O sacerdote vinha com aquele sangue que o ofertante ofereceu na porta, e parte desse sangue ele colocava nas 4 pontas do altar de incenso. A fumaça subia, e era como que a oração daquele ofertante lá, a confissão do pecado dele, subisse e alcançasse o trono de Deus. O castiçal com 7 lâmpadas representa o quê? Jesus, a luz do mundo. A mesa com os pães da proposição, pão sem fermento, porque fermento é símbolo do quê? Do pecado. O pão sem fermento representa o quê? Jesus,
o pão que desceu do céu. O altar de incenso, com a oração do povo, representa o quê? Jesus, o único intercessor entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Tudo Cristo. Se você abrisse a porta para a última parte do santuário, lugar santíssimo, o que é que você iria encontrar ali? A arca do pacto, a arca da aliança. Dentro da arca do pacto, a vara de Arão que floresceu. Como que Jesus estava dizendo assim para o povo: olha, o Arão foi eu que escolhi, e os meus líderes, eu escolho quem eu quero e a hora que eu quero. Tinha também uma réplica do maná que caía para alimentar o povo. Como que Deus dizendo para o povo: eu sustento vocês. A comida, a bebida, a casa, a inteligência, a saúde, é tudo eu quem dou. E depois tinham as tábuas dos 10 mandamentos. E Jesus com isso estava dizendo: eu não mudo. Os 10 mandamentos são eternos, assim como eterno é o nosso Deus. Depois vinha uma mesa, uma tampa para cobrir a arca do pacto, chamada de propiciatório. Depois vinham 2 querubins em cima do propiciatório, um voltado para o outro. E no meio desses querubins, uma luz misteriosa. Você lembra o nome da luz? Eu já falei aqui outras vezes. Chamava-se Shekinah. Era a luz da presença de Deus. Aí você me pergunta: pastor, quem era esta luz? Quem se manifestava ali por meio dessa luz? Sabe quem? Jesus. Tudo era Jesus. Durante o dia, aquele sol que vinha para aquecer, um sol para cada um. Aí tinha uma nuvem para cobrir o acampamento do povo e o santuário também. Quem era esta nuvem? Jesus. À noite vinha uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. Quem era essa coluna de fogo? Jesus. Tudo ali era Cristo. Tudo ali apontava para Cristo. Se você de cima do santuário traçasse 2 linhas, desde o primeiro utensílio até o último lá atrás, no lugar santíssimo, e da lâmpada do castiçal com as lâmpadas até a mesa com os pães, você tinha o símbolo da cruz. Lá no deserto. O santuário era a pedagogia da cruz. Era uma forma de Deus ensinar para o povo que sem sangue não há remissão de pecados. Era uma forma de Deus ensinar para o povo que os nossos pecados são graves demais e causam a morte. Não só a nossa morte, mas causaram a morte de Cristo. Aquela pedagogia no deserto, aquele santuário no deserto, era uma forma de Deus ensinar para nós que existe solução para o nosso problema chamado pecado. E esta solução não passa pelo que você é, não passa pelo que você faz, não passa por aquilo que você deixou de fazer. Esta solução passa por um nome, e o nome é Cristo. O nome é Cristo. Tem alguém nessa semana, tem alguém hoje que quer dizer assim: Senhor, que este centro, Cristo, seja o centro do meu coração essa semana. Que este centro, Cristo, seja o centro da minha vida, das minhas escolhas, das minhas decisões. Que o Cristo do deserto, que o Cristo da cruz, assim como Ele mudou a história, mude a minha história. Tem alguém que quer dizer isso, irmãos? Tem? Amém? Fique em pé então. Repita comigo assim: Senhor Deus, que o Cristo do deserto, que o Cristo do Antigo Testamento, que o Cristo da cruz, o Cristo do Novo Testamento, que dividiu a história, mude a minha história essa semana. Amém? Vamos louvar então. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas,
Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. O Senhor prometeu estar entre nós e nunca nos abandonou. E o Senhor fez isso com sangue. Fez isso por Cristo, através de Cristo. Tocou a nossa vida e hoje nós temos a certeza que estás aqui também. Então, Senhor, fazemos de Cristo a centralidade da nossa existência. Habita em nosso coração por meio do Espírito Santo. Que este Cristo da cruz cubra os nossos pecados, apague as nossas transgressões. Que o Cristo da cruz que dividiu a história, que mudou a história, mude a nossa vida. Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, retire também as nossas falhas. Purifique o nosso coração. Faça-nos novos essa semana e sempre, para vivermos uma vida de acordo com o coração de Cristo. Por favor, leva-nos em paz e em segurança e dá-nos uma semana feliz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Nós te oramos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Feliz semana, Deus te abençoe.